A cirurgia de prótese de mama, ela é indicada para as pacientes que não tiveram um desenvolvimento adequado da mama ou que desejam aumentar um pouco o tamanho da mama e também para aquelas pacientes que possuem uma simetria de mamas. A prótese ela pode ser usada tanto para uma inclusão simples quanto para pacientes que querem também fazer o lifting da mama, o levantamento da mama e aumentar um pouco o volume ou mudar um pouco o formato. Então a prótese também pode ser usada nesses casos. No caso de inclusão simples, quando é aquela paciente que não tem mama nenhuma e vai colocar prótese, as incisões, as cicatrizes, elas podem estar localizadas ou na axila, então ela pode ser usada na axila, ela pode ser feita periareolar, que é logo abaixo da areola, ou no sulco mamário, que é bem na base da mama. Essa incisão é a minha preferida, eu acho a mais segura, a que menos contamina, a que pode ser que a gente entra e aborda diretamente a loja, então é um espaço mais tranquilo de ser trabalhado e mais seguro. Como que a gente escolhe o volume da prótese para cada paciente? Então, depois da consulta, a gente vai analisar a largura do tronco da paciente, a altura do tronco, a distância das areolas, a condição do tecido mamário, se é uma pele firme ou se é uma pele frouxa, o pinch test, que é a quantidade de tecido subcutâneo de mama que vai cobrir essa prótese. Então, depois disso tudo, a gente vai definir o volume dessa prótese e aí a gente vai definir também em que espaço essa prótese vai ficar localizada. Ou se ela vai ser submuscular, e a submuscular também tem uma variante que chama dual plane, em que é colocado submuscular e uma parte dessa prótese também fica subglandular. Existe a subglandular e existe também a subfacial. A prótese pode estar localizada logo abaixo de uma fásciazinha ou puramente debaixo do subcutâneo e da glândula mamária. Então nós temos o espaço subglandular, subfacial, dual plane ou submuscular. As próteses, elas podem ter, todas elas, a grande maioria que a gente usa no Brasil, elas são de conteúdo de silicone médico. Então é aquela prótese que se cortar, ou se rasgar, se furar, ela não escorre, o conteúdo não é líquido, é um gel. E esse gel é um gel bem coesivo, ele não escorre, ele não sai da prótese, escorrendo da prótese. Mas o revestimento da prótese, ele pode ser liso, texturizado, que é a prótese mais utilizada ultimamente. Essa textura pode ser uma textura um pouco maior, que é uma macrotextura, ou uma microtextura ou nanotextura, que ela passa a ser quase uma prótese lisa. E existe a prótese também de macrotextura, que é chamada de poliuretano, tá? Quanto mais texturizada, maior aderência essa prótese vai causar no tecido. Então, cada prótese tem a sua indicação. E o plano também, se é submuscular ou se é subglandular, também vai ter a sua indicação, dependendo de cada paciente, desejo dessa paciente, tipo de prótese que vai ser utilizado. Além do revestimento e do conteúdo, eu queria falar sobre os perfis das próteses. As próteses, elas podem ser redondas, as redondas podem ser cônicas ou puramente redondas, ou elas podem ser as próteses de perfil anatômico, que olhando de lado a gente percebe que elas têm essa curvatura mais anatômica, também chamada de prótese em gota. As redondas, elas têm perfil baixo, moderado, alto ou super alto. Então a prótese ela vai se tornando cada vez mais estreita, diminuindo em base e aumentando em altura de baixa até super alta. Então ela vai ficando mais estreita e vai ganhando mais volume na parte superior. E isso acontece também nas próteses anatômicas. As próteses anatômicas, elas podem ter uma projeção menor, que é de perfil baixo, e podem ter uma projeção maior, que são as próteses de perfil super alto.
As próteses anatômicas, dependendo do tórax, elas podem ser escolhidas se o tórax é mais curto, então não tem muita altura para ser preenchida, ou aquelas pacientes que são muito longas, pacientes compridas, a gente indica muitas vezes as próteses que são mais ovaladas para ter um preenchimento mais alto de polo superior. Coisas importantes a saber a respeito da cirurgia de prótese de mama. É uma cirurgia que pode ser feita com anestesia local e sedação. A gente pode fazer também ou com anestesia peridural e sedação, ou anestesia geral. A minha preferência é de anestesia local e sedação, mas algumas vezes a gente precisa fazer outro tipo de anestesia. A internação é de 6 a 12 horas mais ou menos, então o paciente entra de manhã e consegue ir embora no mesmo dia. E o pós-operatório, eu peço um repouso relativo de uns 5 dias, no máximo 7 dias. Nesse período é o período em que vai estar a mama um pouco mais inchada, vai ter um pouco mais de desconforto, mas não é um pós-operatório muito doloroso. A gente deixa uma série de medicamentos exatamente para não ser desconfortável esse período. É importante que a paciente siga as recomendações para que não tenha complicações no pós-operatório, como não pegar peso, não fazer força, não estender o braço acima de 90 graus, então durante 30 dias, e evitar atividades físicas nesse período também, para que não tenha nenhum sangramento. Nesse tempo, é bom que durma de barriga para cima, não tenha um deslocamento lateral, para não ter uma movimentação maior da prótese, para que haja uma cicatrização completa e perfeita. A exposição ao sol também deve ser evitada durante esse período e depois de 30 dias a gente passa a liberar algumas atividades físicas, tá bem? É comum acontecer uma perda de sensibilidade na areola. Essa perda, na grande maioria das vezes, ela é temporária e com o passar dos meses a paciente vai voltando a ter uma sensibilidade na areola. E com relação à amamentação, independente do plano em que é colocada essa prótese, se submuscular ou se subglandular, não vai haver nenhum comprometimento da amamentação, ok?